Salve galera, meu nome é Beatriz Leal e estou aqui mais uma vez hoje para falar sobre globalização. Coloquei essa música da tribo de Já para ir despertando em vocês alguns questionamentos e algumas dúvidas. E hoje a aula é sobre a globalização e eu estou trazendo para vocês algumas referências. Mas como eu já disse na aula sobre o Estado moderno, se vocês não tiverem tempo, não puderem, não tiverem a fim de ver todo esse material, principalmente porque para essa aula tem muita coisa, vocês podem confiar na prof aqui que vai dar tudo certo. Mas eu deixei 4 livros na verdade, e 3 são do Otávio Yanni, que é o autor base para essa aula, e um do Amartya Sen, que fala sobre o desenvolvimento na sociedade liberal. Eu recomendo que, se vocês não puderem ver tudo, ou se tiverem a fim de escolher só um, vocês deem uma olhada no livro do Amartya Sen, O Desenvolvimento como Liberdade. Beleza? Eu deixei também 3 links, 2 do Guia do Estudante, só que esses 2 links do Guia do Estudante é mais como referência mesmo, porque o que tem lá eu vou abordar na aula. E o do Politize também. Mas então, vamos seguir o bonde aqui, que tem bastante coisa para essa aula. Primeiro, o que é globalização? Segundo o dicionário, globalização seria um fenômeno ou processo mundial de integração ou partilha de informações, de culturas e de mercado. Seria uma mundialização, ou seja, o compartilhamento de todas essas coisas criadas pelo ser humano, pelo Homo sapiens, para se desenvolver. Mas, como é que tudo isso começou? Eu acho que vocês já devem estar sacando que tem algumas coisas que eu falei na aula anterior que já fazem sentido para essa aula. Mas, para deixar as coisas bem mais didáticas e a gente entender certinho como é que aconteceu e se desenvolveu esse fenômeno, eu vou utilizar a divisão feita pelo Otávio Yanni, e que ele separou a globalização em 3 etapas principais. A primeira seria a fase da globalização do colonialismo, que se refere ao período de descoberta do Novo Mundo, que é o nome dado ao hemisfério ocidental e mais especificamente ao continente americano. Essa fase ela foi fortemente marcada pela ocupação territorial, que foi decorrente das grandes navegações ocorridas entre o século XV e XVI, que eu comentei com vocês na aula passada. Essa etapa aqui eu gosto que vocês memorizem, lembrando lá dos mão lisa dos portugueses que roubaram todo o nosso ouro, né? Basicamente é essa questão do imperialismo e do colonialismo que marca essa primeira etapa. Se vocês lembrarem dos nossos parceiros que levaram tudo embora, vocês já vão ter uma noção muito boa dessa primeira etapa. Na segunda etapa, a gente tem a fragmentação, que diz respeito ao período de divisão dos territórios, principalmente devido às guerras por independência, que obtém destaque já no final do século XIX. E muitos países, muitos estados-nações ficaram em longos processos de independência e até hoje existem alguns que não conseguiram se desvincular dos países que o colonizaram. E aí a gente vai entender como é que isso influencia nas questões sociopolíticas atuais. E a terceira etapa é a globalização do século XX, que é popularmente conhecida como o período das grandes revoluções tecnológicas, que é a etapa que está em curso até o presente momento, e se iniciou com o desenvolvimento do rádio, do telefone, da TV e da internet. Nesse período, a gente já tem um grande pensador que fala sobre ele, que é o Milton Santos, que vocês vão ver mais especificamente com a galera da GEO. E aí vocês vão trabalhar lá a questão do meio técnico científico informacional, que foi criada e desenvolvida pelo nosso querido Milton Santos. E vocês
vão ter essa aula na geografia, porque isso envolve mais questões relacionadas ao território e todos os impactos. Aqui a gente vai focar mais na parte social mesmo, suave? Então, é com base nessas etapas e reconhecendo toda a influência delas na reconfiguração territorial e política dos países, a gente precisa focar bastante nessa parte da questão política, que o Ottaviani afirma que os horizontes se abrem a partir de então, tanto em termos de integração quanto de fragmentação, porque a gente abre novas possibilidades para o desenvolvimento, só que o desenvolvimento ele não gera só coisas positivas. Existe o outro lado da moeda, como tudo, existe os dois lados e a gente precisa analisar essas duas partes da situação que envolve a globalização. Então eu vou trazer para vocês agora os principais conceitos relacionados a essa questão política e social da globalização, também com base no Ottaviani. Os principais conceitos são o de aldeia global, que ele vem mostrar que finalmente formou-se uma comunidade mundial concretizada nas relações e nas possibilidades de comunicação, que é a questão da informação e criação abertas pela eletrônica. A gente tem, especialmente com a disseminação das informações pelos meios de comunicação em massa, que antes era o rádio, passou para a TV e agora é principalmente pela internet, e sugerindo que está em curso uma harmonização e homogeneização progressiva. Seria o mundo sem fronteiras. Vocês devem lembrar daquela operadora que tem um slogan bem parecido, mas que o sinal não chegava para todo mundo. Vocês lembram disso? Então, guardem isso, porque segue o mesmo raciocínio. A gente precisa ter em mente que informação não é o mesmo que conhecimento, e isso tem muitos impactos para a sociedade, especialmente para a galera mais pobre e da favela, que a gente sabe bem. Então, eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês que resume basicamente esse conceito. A partir do desenvolvimento da eletrônica, a gente tem umas alterações nas técnicas, e aí isso faz com que se alastrem informações para o mundo inteiro, que resulta na alteração no mundo do trabalho e, como consequência, altera a organização social. A partir do desenvolvimento dessas novas técnicas, a gente tem uma mudança no mundo do trabalho, que foi o que eu já abordei com vocês na aula anterior, e isso, consequentemente, gera uma mudança na forma como as pessoas se organizam, porque o trabalho determina todas as outras coisas na nossa sociedade. O segundo conceito é o de fábrica global. Ele faz alusão às transformações ocorridas no capitalismo, que fazem com que se aumente a capacidade produtiva de bens e serviços com uma diminuição de custos. Aqui a gente tem a ideia de que toda economia nacional acaba sendo uma província da economia global, porque toda a produção raramente é produzida num único lugar. A gente sabe muito bem disso quando a gente cola na 25 de março e pega um produto que veio da China, por exemplo, né? E aí aqui vale destacar o papel da indústria cultural e dos meios de comunicação, que compartilham essas produções e incentivam o consumo geral. Aqui nessa parte a gente pode lembrar principalmente da indústria da música e do cinema. Aqui no Brasil, especialmente, a gente começou a consumir a nossa própria cultura recentemente, até por questões de desenvolvimento mesmo, de financiamento. A gente sempre cresceu, por exemplo, assistindo Sessão da Tarde e vendo filme americano, norte-americano. Então a gente pode lembrar disso para entender essa questão. E quando se fala nos efeitos, né, dessas transformações, a gente tem especialmente a produção de lixo, principalmente o eletrônico, a exploração desenfreada dos recursos naturais e a obsolescência programada, que é o quê? É quando você compra o seu celular, trampa pra caramba, junta
junta dinheiro mocota, e aí depois que você compra seu celular, você usa ele 1 ano, no máximo 2. Ele começa a morrer e você não sabe por quê. É isso que a obsolescência programada faz. E ela não se aplica só aos produtos eletrônicos. A gente tem obsolescência programada na moda, a gente tem obsolescência programada na música. Então, nós somos submetidos o tempo todo a consumir coisas novas. E a obsolescência ela vem para obrigar a gente a descartar as coisas anteriores e aderir a essas novas coisas. A gente tem também o conceito de nave espacial, que aponta para o ambiente que estamos nos encaminhando com tanta integração, onde a tecnologia pode passar a dominar o homem, se já não aconteceu isso, né? Influenciando diretamente as relações pessoais que passam a ser à distância. E aí é que se colocam como os principais efeitos a dependência da tecnologia. E isso está se mostrando muito forte agora na pandemia do novo coronavírus, em que a gente é obrigado a ficar distante um do outro. E se não fosse a tecnologia, a nossa situação estaria muito mais crítica, estaria muito pior. Porque a gente, mesmo à distância, ainda consegue manter alguns postos de trabalho, consegue se comunicar. Agora, imaginam vocês lá na gripe espanhola, né? Como que era a situação em que as pessoas também, né, precisavam ficar distantes e que não tinha essa comunicação em tempo real. Se a gente já está sentindo muitos efeitos, imagina a galera que viveu naquela época. E aí aqui a gente tem principalmente a questão da contradição que se gera com essa ideia da integração tecnológica, porque ao mesmo tempo em que a gente está perto, a gente está longe, e essa tecnologia ela não chega para todo mundo do mesmo jeito. Então, essa questão da contradição se torna muito presente, muito forte. E aí, o outro conceito, o último conceito que ele traz seria o da Torre de Babel, onde a nave espacial estaria então levando a humanidade para uma nova Torre de Babel, que faz uma alusão à Bíblia, a uma torre que os seres humanos queriam que ela crescesse muito até chegar ao céu, e aí por crescer demais ela acabou caindo. Seria esse um aspecto que levaria a um caos profundo, onde as pessoas se aproximam, mas têm dificuldade de se compreenderem por conta da individualização muito grande que se desenvolve. Cada um tem os meios, ou acredita que tem os meios para se desenvolver sozinho, e aí cada um tá lá fazendo o seu corre e esquece do outro, e a gente adentra num caos muito grande. E aí aqui a gente pode analisar vários fatores que resultam dessa grande individualização e dessa crença de que a gente não precisa de ninguém para continuar existindo, que são principalmente os conflitos na internet ocasionados pelas fake news, especialmente sobre questões relacionadas aos partidos políticos na época das eleições. Isso foi muito forte na primeira eleição do Trump nos Estados Unidos, e aqui no Brasil com o nosso excelentíssimo presidente, né, para eu não ser presa se eu falar outra coisa. A gente tem também o desenvolvimento da xenofobia e a questão imigratória muito forte entre os países, entre os países que sofrem com guerras, que sofrem com ditaduras, e dessas pessoas saindo para tentar ter uma vida digna em outros países e sendo isso quando elas conseguem entrar, né, sendo recebidas como se fossem inimigos. E aí a gente tem a questão da desigualdade social, de acesso não só a essas tecnologias, mas a questões mínimas para o ser humano continuar existindo, que é comida, saúde, educação e segurança. E aí a gente tem o quê? A não aceitação do que é diferente. O que a história nos mostra que já causaram grandes guerras, destruições de nações inteiras e muito preconceito e racismo que a gente infelizmente vivencia
até os dias de hoje. A gente que vive na favela sabe muito bem como que isso funciona. Então aqui a gente teria o quê? Um sistema mundo de relações sociais, políticas, econômicas e culturais totalmente interligadas. Aqui a gente pega um conceito muito importante da antropologia, que é a aculturação. A partir do momento em que civilizações colonizaram ou invadiram outros territórios, eles trouxeram a cultura deles e fez com que acontecesse a aculturação, que é justamente o que? A incorporação de fatores culturais de uma sociedade na outra, em que, ao se misturarem as características culturais, algumas coisas se perdem. Então você não sabe mais de onde veio isso. O que acontece disso é que muitas características culturais de determinados povos se perdem. A gente tem muito isso, especialmente nos países que foram colonizados e que sofreram uma imposição cultural dos países imperiais, né? Então, o que a gente tem aqui que a gente precisa lembrar? Que a formação do Estado moderno, o desenvolvimento do capitalismo e essas alterações no mundo do trabalho, elas acontecem ao mesmo tempo em que a segunda etapa da globalização se desenvolve. Estou falando isso para vocês terem em mente que, por mais que aqui a gente apresente as coisas separadas por tópicos, por temas, elas não aconteceram uma seguida da outra, uma terminou para a outra poder começar. Não, elas estavam acontecendo ao mesmo tempo e todas juntas, na maioria das vezes. Então aqui eu trouxe para vocês esse mapinha conceitual. A gente vai trabalhar bastante com mapa conceitual nessa aula, porque a profa adora mapa conceitual, mas não é só por isso, tá? É porque ajuda para vocês terem uma visão geral das coisas. Então aqui a gente vai fazer uma síntese bem bacana do que eu tentei passar para vocês nessa primeira aula sobre globalização, ok? Então aqui a gente tem que a globalização é a interação em tempo real, decorrente do quê? Da modernidade. Lembram lá da aula do Estado moderno, em que um regime precisou deixar de existir porque já não dava conta das transformações que estavam acontecendo? É isso. Então a modernidade, ela levou a essa interação em tempo real e alterou o quê? A natureza. E com essa alteração na natureza, lembram que eu falei para vocês que o homem passa a dominar a natureza? Isso gerou alteração no funcionamento social, porque fez com que os homens alterassem os seus comportamentos e os seus modos de pensar. E isso gerou mudanças na economia, na política, na saúde, na religião, nas leis e nas relações sociais como um todo. E aí boatos, né, de que essas alterações no comportamento e nos modos de pensar desenvolveram as ideologias, que é tema da nossa próxima aula. Então o que a gente tem aqui é que a globalização pode ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes, de tal maneira que os acontecimentos de cada lugar são modelados por eventos que ocorrem a muitas milhas de distância e vice-versa. Essa citação é do Yanni. E aí eu queria trazer os exemplos para vocês pensarem sobre isso, né? Eu trouxe 2 eventos que são tidos como efeitos desse desenvolvimento da globalização, que foram o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos e o caso do João Pedro aqui no Brasil. A gente vai falar na próxima aula sobre fatores diretamente ligados a esses 2 casos, mas eu trouxe eles para vocês pensarem como um caso que acontece em outro país tem repercussão mundial, como isso impacta as pessoas no mundo inteiro, ainda que, infelizmente, não para causar uma mudança, mas como que a informação chega em todos os lugares.
Outro caso muito famoso que a gente pode citar aqui também é o caso das Torres Gêmeas, o 11 de setembro. Esse evento, quando aconteceu, em tempo real, outros países já estavam sabendo, as pessoas já começaram uma movimentação, muitos lugares pararam para assistir, para ver o que estava passando, para ouvir as transmissões sobre o atentado. Então, eu trouxe isso para vocês refletirem bastante sobre como as coisas chegam a todos os lugares, ainda que não da mesma maneira para todas as pessoas. E aí eu deixo aqui para vocês como indicação para pensar os efeitos, né, do desenvolvimento da globalização e em como isso impacta os determinados grupos sociais, os diferentes grupos sociais, o episódio 1 de uma série da Netflix que chama Explicando. E esse episódio ele fala sobre a diferença de riqueza entre brancos e negros nos Estados Unidos. É um documentário da Netflix, ele tem vários assuntos, mas eu trouxe especialmente esse episódio para vocês, para que vocês pudessem refletir sobre todas essas contradições, todas essas diferenças e os impactos dessas diferenças na vida, não só individual, mas no coletivo. Beleza? Então a gente vai terminar a primeira parte dessa aula por aqui. E aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês os principais acontecimentos da globalização. Suave? Então não sai daí. Se possível já continua, já vai, engata a segunda marcha e vamos embora para ver o segundo vídeo. Suave?